benfeitores na grandiosa hierarquia que escolheram esta casa, Centro Espírita Paulo de Tarso, para servirem a Deus. Vamos pedindo que possamos abrir os nossos corações e dizendo em pensamento: bendito seja Deus mais uma vez por estarmos aqui reunidos para fazermos o estudo e a reflexão de um trechinho do Evangelho de Jesus. Que possamos sair daqui harmonizados e que os benfeitores possam recolher aqui nossa gratidão, também as nossas súplicas, os anseios mais íntimos que carregamos agora na mente e no nosso coração. Que possam também os nossos irmãos que estão lá na sala de fluidoterapia, preparados, que eles possam, sim, servir de bons instrumentos para aplicarem o passe em cada um de nós, mas que também eles possam receber a assistência espiritual. Em nome de Jesus, assim seja. Então, hoje nós vamos fazer a nossa reflexão sobre o capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo, itens de 1 a 4, a vida futura e a realeza de Jesus. Fica para todos nós, quando tivermos um tempinho em nossos lares, que façamos a leitura do capítulo completo, que vai agregar ainda mais esclarecimento e ainda vai iluminar o nosso lar. Ouçamos a leitura do texto evangélico, sempre lembrando, quando nós lemos um trechinho do texto evangélico, nós entramos na faixa vibratória de nosso Mestre Jesus, e isso é muito harmonizante, sobretudo agora que nos prepara para recebermos a fluidoterapia. Meu reino não é deste mundo. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, é certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Prestemos atenção. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Prestemos atenção. Dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Prestemos atenção. Nós ouvimos a voz do Cristo através do Evangelho. Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33 a 37. Então agora nós vamos fazer essa reflexão e nós vamos lembrar da questão número 1017 do Livro dos Espíritos, que nos esclarece em que sentido nós devemos entender estas palavras de Jesus quando ele diz: o meu reino não é deste mundo. É que Jesus usou uma linguagem
figurada. O reino de Jesus está por toda parte, em todos os lugares onde reina a pureza de coração e o desinteresse. E aí conclui os espíritos benfeitores lá na 1017, eles dizem assim: e os homens ávidos pelos bens da terra e ligados somente nos interesses materiais não estão com ele. Vamos refletir. Ele está sempre conosco. Nós é que distanciamos dele. Então, nós devemos entender que nós distanciamos dele quando nós não queremos ter comprometimento em ouvir a voz do Evangelho e aplicar e colocar em prática. Colocar em prática é dar o testemunho que João está dizendo aqui, João o evangelista. Nós não vamos ainda conseguir dar esse testemunho no nosso dia a dia na plenitude, por conta da nossa condição, do nosso ser espiritual. Mas nós estamos aprendendo, estamos reunindo elementos, estamos refletindo o Evangelho, estamos estudando e vamos criar mínimas condições para dar esse testemunho no nosso dia a dia, no nosso lar, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, formando um coração cristão. E aí nós vamos entender como que nós vamos instalar o reino de Deus no nosso coração e na nossa mente, pelo nosso raciocínio. Então, o reino de Deus não é físico, é possível já instalá-lo no nosso coração, desde já, o quanto possível. E aí, lá na 1018 do Livro dos Espíritos, diz assim: é possível instalar um reino do bem aqui na Terra? Sim, é possível. Mas para isso, os homens precisam começar a praticar justiça e a lei do amor. E nós estamos sendo chamados para isso dia a dia. A Terra está evoluindo, seres, coisas, pessoas, tudo evolui. E ela está em andamento, está em transição, em processo, seguindo para um mundo de regeneração. E aí, por que então Jesus veio anunciar uma vida futura? Se aqui é um plano de Deus para nós, nós estamos aqui de passagem, ninguém aqui vai permanecer, nós estamos aqui temporariamente com a ajuda do elemento material, nós viemos para realizar transformação na nossa vida, para realizar progresso. E esta vida atual é apenas um elo do conjunto. E ele vem anunciar que quando formos chamados de volta daqui, nada do que é material vamos levar, como no dizer de Paulo, nada trouxemos do que é material e nada vamos levar, e vamos ter o nosso despertar em algum lugar da casa do Pai na vida futura. É por isso que Jesus vem apresentar
para a nossa vida futura como um dos principais objetos da nossa preocupação. Nós temos que ter essa preocupação com a vida futura e cuidar, sim, da nossa educação espiritual. Porque a educação espiritual é libertadora de consciência. A educação espiritual ajuda a transformar a marcha da nossa caminhada dentro do nosso coração, no nosso ser espiritual. E aí, ela ajuda a colocar em prática todos os ensinamentos que o Mestre nos deixou, do amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo e amor a nós mesmos, onde nós temos o dever para conosco mesmo de transformar sentimentos para realizarmos progresso em nós. A aprender a amar, a aprender a trabalhar enquanto ocupação útil em tudo e servir. E a maior autocaridade que nós podemos fazer para nós mesmos é intransferível, é a nossa reforma íntima, onde a doutrina nos ensina muito a vigilância, não do outro, de nós mesmos, e a oração para dar sustentação, para que a gente possa, pouco a pouco, transformar o nosso sentimento. É por isso que ele vem anunciar uma vida futura. E aí ele diz, aqueles que, não com essas palavras, mas aqueles que se esforçarem para dar o testemunho, ouvir a voz, ouvir e aplicar, dar valor, eles serão recompensados pelo esforço. Então, nós podemos, desde já, desde hoje, começarmos a construir um mundo interior melhor para cada um de nós. E a doutrina no Livro dos Espíritos, no final, ele diz lá, 3/4 dos problemas da nossa vida e vicissitudes diminuem muito. 3/4 diminui muito, nós conseguimos sair muito mais rápido das nossas aflições pela via do entendimento. E aí nós vamos construir uma vida futura desde já, com paz na alma para o nosso ser espiritual. E nós vamos ter enfrentamento, sim, porque com as dificuldades, porque é uma característica do nosso planeta e da nossa condição. Mas nós vamos construir a nossa casa sobre a rocha. Ventos, tempestades e inundações não vão abalar com tanta intensidade a nossa situação emocional, mental. Vai trazer muita consolação, encorajamento e resignação. Então, ninguém pode escapar da vida futura. Pensemos nisso. Só que o fato de termos uma preocupação com a nossa vida futura não exclui a preocupação que nós temos que ter com os deveres atuais de seres encarnados que nós somos. Temos que acabar com o baixo nível de comprometimento que muitas vezes permeia a nossa vida. Vamos fazer o certo. Se autoridades por aí, vizinhança e outros que percebemos ou que constatamos não estão fazendo o certo,
problema e conta deles. Vamos fazer a nossa parte. Vamos aplicar, trazer o Evangelho de Jesus para o nosso coração e para a nossa mente. E aí nós vamos conseguindo conquistar esse estado de céu em nós. E aí o item 4 é falar da realeza de Jesus. Nós poderíamos falar de uma maneira poética, de uma maneira que arrancasse dos corações e das mentes grande admiração. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é que entendamos a realeza de Jesus. O objetivo é que entendamos que Ele é o diretor, o governador do orbe, e que Ele veio enviado de Jesus, revestido do Espírito Divino. Evangelho de João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio portando a palavra divina. E aí ele foi um grande conscientizador para nos conduzir pelo caminho da luz, que é do entendimento, pelo caminho da paz. Os exércitos de Jesus, os trabalhadores, numa grande hierarquia, são salvacionistas de sofrimento. Vem nos trazer amparo, vem nos trazer sustentação, vem nos trazer encorajamento. Então, Jesus foi preparado e Ele atua como um Pai amoroso na vida de todos nós. É assim que Ele atua, aquele Pai amoroso na vida de todos nós. E aí Ele tem completude de ciência, de sabedoria, de justiça, de bondade e do amor nas mais variadas faces. Esse é o Jesus que nós temos que trazer vivo no nosso coração. Um aluno, um aprendiz do Evangelho, colocada a aula na casa espírita, explicando quem é Deus, questão número 1 do Livro dos Espíritos, e outros recursos adicionados para explicar a grandeza do nosso Pai. Depois falou que Jesus é Filho de Deus e explicou sobre Jesus, questão 625 do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e muito explicou. O aluno disse: olha, eu não posso continuar achando que Jesus é Deus? Será que para nós Jesus não é um Deus? Coloquemos de lado. Está tendo um endeusamento de jogador de futebol, de artista, de pessoas bonitas, de pessoas que fabricam os melhores perfumes. Por quê que nós não podemos falar Jesus é um nosso Deus? Então, o instrutor espiritual sabiamente disse: meu amigo, basta saber que na condição evolutiva que nós estamos, Jesus é o Filho de Deus. E quando Ele diz pelo Evangelho de João: eu e o Pai somos um, isso significa perfeita identidade de pensamento. Então é isso
que nós temos que ter o entendimento. Não vamos ficar diminuídos e nem de lado se quisermos ficar falando, olha, Jesus para mim é um Deus. Temos que saber, Ele é o Filho de Deus, que se corporificou aqui na terra por meio de José e Maria. E nosso querido trabalhador de Jesus, Chico Xavier, disse: o que seria do Evangelho de Jesus, o que seria do cristianismo se não fosse Jesus e Maria? Sigamos os ensinamentos de Jesus e instalemos o reino dele no nosso coração o quanto possível, começando de forma pequenina, mas querendo, dizendo, sim, eu quero instalar o reino de Deus no meu coração. Agora ouçamos rapidamente a leitura de Santo Agostinho, que ele diz que é um conselho do Espírito de Santo Agostinho para encerrarmos. Por muito tempo os homens têm se dilacerado mutuamente em nome de Deus de paz e de misericórdia. O Espiritismo é o laço que os unirá um dia, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Mas haverá por muito tempo ainda escribas e fariseus que o negarão como negaram o Cristo. Quereis saber, pois, sob a influência de quais espíritos estão as diversas seitas que se dividem no mundo? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram homicídio e violência. Jamais excitaram ódio de nenhuma maneira, nem sede de riquezas e de honras, nem a avidez dos bens da terra. Só aqueles que são bons, humanos e benevolentes para com todos são os seus preferidos e são também os preferidos de Jesus, porque seguem o caminho que ele indicou para chegar até Deus. Assim seja, graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe, a cada um ao sentarmos na cadeira de fluidoterapia, que possamos lá colocar a nossa força de atração. Jesus está conosco, Ele se encontra aqui no meio de nós, representado por tantos benfeitores que já estão nos atendendo. Que possamos sair daqui harmonizados, equilibrados, com paz na alma. Assim seja, graças a Deus, e muito obrigada pela atenção.